11h10. Falavam a respeito de Jesus para um profeta que foi poderoso em obras diante de Deus de todo o povo, aleluia. Esse Jesus que ainda hoje nos conduz, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos repetiram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Chegando à mesa, tomando pão, abençoou, partiu e deu. Eles então reconhecerão, cheio de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante, ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos repetiam no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos repetiam no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Muito bom dia e a paz do Senhor, Fabiola Silva está conosco nesta manhã. Obrigado, Fabiola, pela sua presença, que Deus te abençoe de uma forma tremenda e poderosa. Ouvimos aí o louvor de Lília Paz, Caminho de Emaús, né? Aonde o texto diz: fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Quando Deus está conosco, lógico, quando Deus está conosco, sentimos Deus na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, com certeza o medo, as situações pode vir, por mais difíceis que elas sejam. Acreditamos que Deus ele é fiel em nos dar um amparo verdadeiro, como ele foi lá no deserto pela parte da manhã e tarde, ele era uma nuvem que cobria o seu povo, e à noite, frias do deserto, ele era uma coluna de fogo. Então Deus sempre será e estará presente na vida de cada ser humano. Obrigado pela presença do nosso querido diácono Auriélio Rodrigues. Obrigado, Auriélio, pela sua presença. Que Deus te abençoe maravilhosamente. Quero nesta manhã compartilhar com vocês, né, alguns momentos interessantes. Eu quero contar aqui uma história para vocês. E essa história acontece assim. Vamos ver o que podemos aprender um pouco com essa história. Aconteceu em um certo lugar. E neste lugar tinha um auditório, e esse auditório estava lotado de pessoas, pais orgulhosos, né, do qual seus filhos estavam ali para apresentar um teatro, né, e era um teatro promissor daquela região.
havia seus bastidores, membros, os elencos, todos repassavam ali as suas falas, né? Todos para acontecer uma competição. Acontece que, de repente, uma senhora de idade diz assim: vocês são próximos. Basta lembrarem daquilo que viemos trabalhando e quebrem uma perna. Olha a linguagem da professora: quebrem uma perna. Todos começaram a sorrir, um para o outro, sabendo que a expressão quebra uma perna significa, na linguagem do teatro, significa boa sorte. Nós nos achávamos que precisavam de sorte. Eles assim pensavam, os alunos. Nós já havia ensaiado nossas falas tantas vezes que já passou a ser algo rotineiro, natural para eles as falas. Então eles se sentiam confiantes. E por que não deveriam? Na verdade, ensaiaram bastante, então já conhecia suas falas. E logo eles disseram: afinal, nós éramos os melhores. Quando os 5 de nós, que no caso seria os atores e atrizes, que estavam dramatizando a famosa festa do chá de Alice no País da Maravilha. Eles entraram no palco, o público ficou em silêncio, a luz se acenderam e o texto começa a ser expressado dizendo assim: eu adoro a festa do chá, disse Alice para mim, o chapeleiro louco. Enquanto ela sentava olhando para mim, esperando que eu lhe respondesse com a minha fala, algo absolutamente chocante aconteceu. De repente eu senti como se estivesse assistindo toda a cena, como uma espectadora ou um espectador. Tudo se tornou confuso e parecia que eu estava perdendo contato com a realidade. Lá no fundo da minha mente, eu sabia que eu deveria estar fazendo alguma coisa. Mas na minha mente surgiu aquela pergunta: não tinha algo que eu deveria dizer? À medida que os segundos, que pareciam horas, passavam, e eu ficava cada vez mais desorientada, minhas mãos suavam, meu coração batia fortemente, e eu senti como se fosse desmaiar. Em algum lugar no fundo da minha mente, eu ouvia vagamente a nossa professora sussurrando para mim, freneticamente, as minhas falas de fora do palco. Eu deveria falar esta frase. Eu não conseguia sequer me lembrar de como falar. Nada do que estava acontecendo ao meu redor fazia sentido. A Alice, lá no momento que ele estava fazendo a peça, a Alice mais uma vez repete: eu adoro festa do chá. Desta vez eu olhando, ela olhando para mim fixamente, eu queria responder para deixá-la feliz. Mas no fundo do meu coração, eu não conseguia entender o que ela queria. Eu não sabia quem eu era ou o que estava fazendo ali. Com todas aquelas luzes sobre mim,
o público começou a murmurar. Os meus colegas, atores e atrizes, olhavam incrédulos para mim. Eu simplesmente fiquei sentado, ali na ponta da mesa, em transe, e os pensamentos vagavam na minha mente, e eu começava a indagar para mim mesmo. Quem eu era? O que está acontecendo comigo? Quero aqui mandar uma paz do Senhor para a irmã Zélia Mateus e também para a irmã Maria Mesquita. A paz do Senhor, minhas queridas. Que Deus vos abençoe maravilhosamente. Muito bem. Tudo que eu conseguia pensar era como escapar daquela situação. Então, simplesmente eu me levantei e caminhei para fora do palco. O resto do elenco, humilhado, irritado, saiu em seguida. Sabe, eu consigo me lembrar vividamente desta cena. Mesmo ela tendo acontecido há mais de 30 anos. Estava ali congelado na minha mente, juntamente com todas as outras grandes humilhações da minha vida. Eu gostaria de lhe dizer que eu fui aos bastidores, voltei ao normal e continuei com a nossa apresentação. Mas isso não seria verdade. Não. Na verdade, o que foi o fim da minha grande chance de ficar famoso, bem como de algumas amizades na aula de teatro. Naquele dia, me senti mais do que um chapeleiro louco do que eu gostaria. O medo é incrivelmente poderoso, não é? E eu me lembro de outra vez que eu estava fazendo um seminário teológico e dentro das fases do seminário, os alunos era convidado a pregar no tempo central da 14 de março. Eu, acostumado a pregar, eu fui com aquela confiança de que eu tinha o domínio da homilha e de pregar. Eu, quando estava subindo no púlpito, eu olhei aquele grupo de obreiros, junto com o pastor Firmino da Anunciação Gouveia, e o diretor do CETAD, a secretária, enfim, estava lá todo a gama dos doutores da teologia. Eu olhei para o público, igreja lotada. Naquele exato momento, eu percebi o que era ter medo. Igual essa história que eu estou contando para vocês. Para dizer a verdade, eu tinha um domínio da humilha. Naquele momento, o medo foi tão grande que eu perdi totalmente o controle. Eu só olhei para a secretária do seminário e ela se expressava na sua boca e dizia: você prega muito ruim. Você está pregando ruim. Gente, quem não se deparou na vida por causa do medo? Eu acredito que todo ser humano, ele passa por esses momentos. O momento do medo. Realmente o medo é algo incrivelmente poderoso. Ele pode, você ter o domínio dos esboços, das referências bíblicas, tudo. Mas quando o medo chega, a sua memória acaba, o seu coração bate acelerado, suas mãos soam. Na verdade, o medo, ele pode realmente paralisar você.
Ele até pode fazer como um soldado treinado, chorar como uma criança, assim como o apavorado soldado de infantaria no filme do resgate do soldado Ryan. Ele sabia que deveria se levantar e salvar o seu amigo, mas ele se sentiu completamente incapaz de se mover. À medida que passamos tempos juntos, conversando e aqui analisando com vocês, observamos que tanto o medo quanto a ansiedade estão ali caminhando junto. É por isso que eu estou compartilhando com vocês essas histórias, desses momentos, tanto na minha vida, como também aconteceu com certeza na vida de vocês. As humilhações que às vezes acontecem, que às vezes as pequenas incômodas ansiedades que dançam como espectros ao redor do nosso pensamento. Eu quero que você saiba que você, nós, não estamos sozinhos. Nós podemos compreender que o que é estar acordado ou ficar acordado. À noite com aquele mau pressentimento, pensando. As coisas estão bem, mas não vai durar para sempre. Ou as coisas são péssimas e elas nunca vão mudar. E eu sei o que é preocupar. Sentir os músculos ficarem tensos ao redor do seu pescoço. Sentir o estômago revirar. Às vezes passamos até dias lutando contra um pensamento de que tudo estava ou está à beira de um colapso. Às vezes até deixamos a nossa mente navegar por esses labirintos. A gente fica aqui imaginando a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos amigos. Imaginando que meus filhos estavam mortos e que naquele momento eu tinha perdido o amor das minhas filhas, o amor de alguém. Ou que talvez eu tinha uma doença horrível e por aí em diante acontece. Em resposta a esses pensamentos, cheio de temores, eu disse e fiz alguma coisa bem tola. Algumas delas, analisando bem, são realmente engraçadas. Outras, eu deixei um rastro de tristeza. Quer dizer, as consequências. É através desse compartilhamento que eu estou aqui com vocês contando essas histórias. Propositadamente, muitos desses pessoas sofrem esses incidentes, como eu, como você, como todos nós. Ali nós percebemos as nossas limitações através das respostas emocionais. Aqui também compartilhei com vocês a história de mulheres, de amigos, como
a mim como a você. Na verdade, a Bíblia, ela nos ensina, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então eu percebo que os medos que às vezes enfrentamos não são, na verdade, tão peculiares assim. Este versículo, meus queridos e queridas que me ouvem nesta manhã, ele nos ensina que todos nós estamos praticamente num barco. Embora o foco e a intensidade dos nossos medos fossem ser diferentes, mas cada pessoa já viveu e teve que lutar contra esses medos. Talvez, no seu ponto de vista, não pareça ser assim, mas mesmo aquelas que aparentam ser mais corajosas, que hoje talvez esteja me ouvindo ou vai me ouvir, já tiveram que também superar o medo. Mas quem é que já venceu o medo? Observamos outra história também incrível, que é a história do Titanic. Os passageiros ali, contentes por terem tido a mão de alguém para segurarem. Mas no final, isso não impediu que o navio não afundasse sobre aquelas águas geladas. Não, realmente não. Assim como eles, nós precisamos de alguém forte e suficiente para nos resgatar da escuridão da noite, do frio terrível que ameaça paralisar nossas almas. Precisamos de alguém que seja mais forte do que os nossos medos. Mas quem será esta pessoa, meu querido, que eu aqui estou falando? Eu quero apontar para você nesta manhã uma pessoa que pode te ajudar, uma pessoa que pode te amparar, uma pessoa que pode te conduzir a um caminho de vitória. Esta pessoa, ele disse um dia: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então esta pessoa forte, que aqui eu estou pronunciando a você, o nome dele se chama Jesus. Ele é o único que conhece intimamente todos os nossos pensamentos, todos os nossos medos, todas as nossas limitações. O nome dele se chama Jesus. Ele é o único que é capaz de nos libertar. Por isso que ele, Jesus, enfrentou o maior de todos os medos por nós, o medo da morte, que faz separação de Deus e nos faz ressurgir vitoriosos. A Bíblia também nos ensina que uma das razões pelas quais ele deixou o céu, Paulo diz que ele se despiu da sua glória, ele desceu do céu, ele veio ao mundo, foi para livrar todos que pelo pavor estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Lá em Hebreus capítulo 2, verso 15 diz: então, meus queridos, nossos medos, nossas ansiedades,
elas são como correntes em volta de nosso coração. Eles nos paralisam, nos prendem e nos escravizam. Mas glória a Deus que Jesus, Ele é a chave, Ele pode banir todos os seus medos e libertar. Ele é capaz de fazer isso, porque o amor dele é mais poderoso do que os seus medos. É plano dele ensiná-lo, encorajá-lo, transformá-lo em uma pessoa que venha confiar nele, mesmo em face de suas mais profundas preocupações e ansiedades. Ele não promete torná-la perfeita aqui na terra, mas ele promete trabalhar poderosamente em nossos corações, para assim alcançarmos uma libertação completa de nossos medos. A promessa de Jesus está disponível para todos que moram na terra. Alguém que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele tem essa promessa gloriosa, essa promessa vitoriosa. Então não tenha medo. Creia que Ele vai te dar vitória. E Ele vai nos conduzir através de uma jornada para uma liberdade. Que Deus vos abençoe nesta manhã. Enquanto isso, eu quero aqui aproveitar esse ensejo, pedir para você compartilhar esta live, que você compartilhe, que você possa passar aí para os seus colegas, que está conosco, Roseni também, a Roseni Neves, é verdade, Elton Arcanjo, muito obrigado, Elton, pela tua presença. Deixa eu ver aqui quem mais está conosco nesta manhã, Roseni Neves, Elton Arcanjo, glória a Deus, né, Elton? Muito obrigado, meu querido, que Deus te abençoe você maravilhosamente. Olha aí, Maria Mesquita, muito obrigado, Maria Mesquita, ela já compartilhou. Então compartilhe, divulgue. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas precisando desta palavra. E com certeza a palavra vai servir de guarida para os seus corações. Eu quero aqui agradecer a todos vocês por esse momento tão maravilhoso, tão grandioso estar com vocês. Falta aí 20 para 12. Obrigado mesmo de coração a vocês que compartilham sempre comigo, sempre. Às vezes eu nem divulgo, às vezes no Face, nem no Instagram, para realmente, né? Eu quero que a pessoa se sinta, né, direcionada, né, se sinta abençoada através dessas palavras. Aqui eu quero agradecer a presença de todos vocês por compartilhar esta live. Que Deus vos abençoe maravilhosamente. Fique com esta palavra. Que Deus abençoe a você de uma forma tremenda e poderosa. Tem gente que não viaja por causa dos preços. Muito obrigado, mesmo de coração, mesmo por tudo que vocês têm feito aí por nós, tendo divulgado, compartilhado, né? Que Deus abençoe você aí maravilhosamente. Aí vamos ver aqui. Queria botar aqui mais um louvor para vocês, mas vamos ver aqui se vai dar certo que eu tô louvor aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um louvor muito lindo aqui, que eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aqui botar esse louvor aqui para vocês. Vocês merecem. Esse louvor aqui. Vou botar aqui.
Tati Mendes. Bom dia, Pai do Senhor, Tati. Marciele França, cantora e abençoada. Deus te abençoe. Compartilha aí, gente. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Muito bem, eu quero aqui agradecer mais uma vez a presença do nosso querido evangelista Eliel Brauna. Eliel Brauna, obrigado pela tua presença, meu querido. Continue nesse trabalho maravilhoso que você faz aí, onde Deus te colocou. Também Marciele França. Marciele, quando eu vi aqui a cantora Amanda Vanessa cantando esse louvor, me lembrei de ti. A tua voz é idêntica, viu, meu querido? Que Deus te abençoe maravilhosamente. Quando você ali cantava, ali na casa, lá de Esther, né? Realmente foi uma bênção de Deus. Você foi e é um instrumento de Deus, né? Tanto para aqueles que estavam lá, como também para a minha vida, quando você abria a sua boca e louvava o nome do Senhor. Muito obrigado mesmo, de coração, a você, Marciele. Que Deus abençoe você maravilhosamente. A gente vê, tem a Tati Mendes. Que Deus abençoe. A gente vê quem mais está conosco. Muitos comentários abençoados. Tem aqui a Cosma Salles Silva também está conosco. Cosma, muito obrigado pela tua presença. Que Deus te abençoe maravilhosamente. Gente, eu só quero pedir para vocês compartilhar esta live. Que Deus abençoe. É verdade, né, Marcele? É verdade, foi maravilhoso. Obrigado, pastor. Eu agradeço o Senhor pelos estudos que o Senhor nos deu. Eu que fico honrado. E fico mais honrado ainda quando eu ouço e vejo você colocando para fora esse talento lindo que Deus te deu de cantar.
A Marciele, gente, canta maravilhosamente, divinamente bem, né? Também está conosco aqui também a nossa querida irmã Luana Oliveira. Muito obrigado, Luana. Pai Senhor, pela tua presença. Muito bem, gente. O pessoal está entrando agora, né? Já tem 7 pessoas ao vivo aí nesta live. Obrigado a vocês mesmo pela consideração. Que Deus vos abençoe. Eu que fico lisonjeado de ouvir vocês cantando, viu, Marciele? E muitas pessoas. A paz do Senhor, Luana. Muito obrigado pela tua presença. Muito bem, gente. Muito obrigado de coração. Vou aqui me despedindo. Não vou me prolongar muito, porque eu sei que vocês vão jantar, vão almoçar, né? Primeiro vão almoçar, vão descansar. E agradeço a todos vocês que entraram, participaram, ouviram e aprenderam junto comigo. Muito obrigado mesmo de coração a todos vocês. Compartilha, curtem, tá certo? Esta live, que com certeza Deus vai abençoar vocês maravilhosamente. Pois não é, Luan, só pega no final. Mas fica sempre atento, porque 11 horas eu sempre entro para fazer uma live. Não é todas as vezes não. Eu só faço uma live quando eu sinto no coração a vontade de fazer. Quando eu sinto no coração, eu faço. Isso, muito obrigado, viu? Fica realmente atento aí. Fica vigiando, né? É igual esperando a vinda de Jesus. Vigiando e esperando. Amém? Muito obrigado a todos vocês. Um beijo no coração de todos e de todas. Fique na paz de Deus. Até a próxima. Tchau.